E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. E no programa de hoje temos a nossa convidada, uma das nutricionistas da Iniciativa Saudável, Evelyn Cristina. Seja muito bem-vinda! Não existe alimento proibido. Você pode comer o que você quiser. Muito bem, e eu quero comer aquele hambúrguer depois da gravação desse episódio. E novamente, de novo, temos aqui aquela mulher que sem ela não seria nem 11% do que eu sou. Doutora Fernanda Castro, seja muito bem-vinda! Muito obrigada. E se quiser ir rápido, vai sozinho. Mas se quiser ir longe, vai acompanhado. Siga-me os bons e aumente o som porque está começando mais um episódio do Pode Ser Saudável. Esqueci da frase que eu ia falar. Então vamos lá. A principal dúvida dos diabéticos ou das pessoas ao redor doente que tem diabetes é em relação ao que ele pode comer ou o que ele não pode comer. A gente já viu em outros episódios a quantidade de mitos que existem, que o diabético não pode comer doce, não pode comer açúcar, não pode comer hambúrguer, não pode comer bolo de chocolate, não pode comer nada que vem debaixo da terra. E aí, como que funciona na alimentação do diabético os vilões? Ou ditos vilões, né? Os carboidratos. Então, essa é uma dúvida frequente que diversos pacientes chegam e me falam assim: já tô cortando o arroz, já cortei o pão, já cortei tudo que tem carboidrato por conta do controle glicêmico. Mas é uma coisa que não é necessária. O diabético pode comer carboidrato, sim. Pode comer pão, pode comer arroz. Claro que tudo na medida correta. Assim como qualquer pessoa. Realmente é um mito esse negócio de não poder comer coisas debaixo da terra, é mentira, não poder comer pão, não poder comer arroz, macarrão. Claro que a gente tem estratégias, né, que melhorem esse alimento. Se você vai comer um arroz, você coloca uma salada. Por exemplo, uma folha que vai ter fibra. Essa fibra vai auxiliar nesse carboidrato do arroz a chegar um pouco mais devagar no seu sangue. Então, o diabético não vai ter aquele pico de glicemia. Outra coisa, você coloca uma carne, que é proteína. A proteína também tem esse papel de diminuir a velocidade com que esse carboidrato vai chegar no seu sangue. Então, na hora de você comer o pão, geralmente você não come um pão seco. Você come um pão com alguma coisa dentro. Então, por exemplo, um pão com queijo é uma ótima opção. Tanto para o café da manhã, porque vai te dar energia, vai te sustentar e tudo mais. Tanto para um pré-treino, porque diabético também pode fazer atividade física, e é muito importante o diabético fazer atividade física. Então pode ser um ótimo pré-treino, porque todo mundo precisa de carboidrato na vida, porque o carboidrato é a principal fonte de energia que a gente tem. Então, até o diabético, porque ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então ele também precisa dessa fonte de energia para sobreviver. E até para as pessoas que estão fazendo atividade física, o carboidrato ele é muito importante no transporte da proteína, não é? Sim, exatamente. Você tem que fornecer para o seu organismo uma fonte de energia, que no caso, a principal fonte é o carboidrato. Se você não fornece essa fonte de energia, seu organismo vai tirar de outro lugar. E qual que é mais rápido? Gordura ou proteína? A proteína. Então acaba que você tá praticando atividade física com o intuito de melhorar a sua massa muscular, mas no caso, se você não come o carboidrato, você tá tirando a proteína do seu músculo, quebrando, para utilizar ela como fonte de energia. Então, por isso que o carboidrato é muito importante para quem pratica atividade física, para quem também não pratica, para qualquer pessoa, por ser a principal fonte de energia que o organismo utiliza. Sempre na medida certa, né? Exatamente, sempre na medida certa, porque tudo em excesso vai causar problemas. Tem um monte de gente que chega lá no consultório, né, assim, um monte de paciente, e aí fala assim, eu cortei o carboidrato. Aí eu fico só escutando, né, pra não bloquear a pessoa ali de cara, porque senão ela cria um bloqueio comigo e não escuta mais nada do que eu falo. Uhum. Então, às vezes eu pergunto assim pra ela, mas o que você tá comendo, então? Aí a pessoa fala, eu tô comendo fruta, verdura, legume, carne. Aí eu, tá bom, pode continuar então. Porque assim, eu sei que o legume que ela tá comendo tem carboidrato, Sim. que a fruta que ela tá comendo tem carboidrato, o leite que ela tá tomando tem carboidrato. Então, assim, eu fico mais tranquila que pelo menos ela realmente não cortou o carboidrato. Só que ela acha que carboidrato é só pão e arroz. Sim, exatamente. Existe muito essa dúvida. Tanto que eu já
já ouvi de pessoas que agora elas não comem mais arroz, só comem batata fiuza, só comem batata doce, porque engorda menos que o arroz. Na verdade, em quantidades certas, é uma ótima substituição do arroz. Mas não necessariamente ele vai engordar menos que o arroz. E comendo na medida certa, não tem alimento que te engorde ou que te emagreça. Tem que ser o dia inteiro, né? A alimentação do dia inteiro, mais a atividade física, psicológica e tudo mais, que vai permitir esse emagrecimento ou você engordar. Então eu ouço muito isso também. Cortei o carboidrato e tô comendo mandioca no lugar, batata no lugar. E aí é uma questão, assim, a ser discutida, porque não sei por que as pessoas acham que o arroz engorda mais do que os outros, sendo que o arroz é tão bom, tem outros nutrientes além de carboidrato, né? Tem aminoácidos ótimos nele, que com o feijão combinam perfeitamente, e não tem nenhum alimento que tenha essa combinação tão perfeita quanto o arroz e o feijão. E as pessoas dizem que o arroz com feijão engorda. E é uma comida simples, típica brasileira, que tem na mesa de qualquer brasileiro, e muitas das vezes elas cortam com medo de engordar. Eu acho que é a questão da quantidade, Sim. porque o povo não sabe dosar as quantidades. Então, por exemplo, o arroz vem na cesta básica 15 quilos. Uhum. Então, se eu faço ali o arroz, eu vou fazer uma panelona de arroz. Se eu faço uma batata ou uma mandioca, eu vou fazer uma batata Sim. ou uma mandioca ou duas. Então, acaba comendo menor quantidade de carboidrato. E se Isso. fosse comer o arroz, ia comer um pratão de arroz. É, isso Então, que acho que é mais isso. que confundem acontece. muito, né? Essa coisa de quantidade. É. Mas se a pessoa aprende, ela aprende que o arroz, em uma determinada quantidade, vai ser a mesma coisa que a batata fiuza, ou que a mandioca, ou que a batata inglesa, ou que a batata doce. Então, Quantas colheres de arroz, colheres de sopa de arroz, deveriam ser ingeridas? Numa refeição, lógico que depende das pessoas, Aham. mas... Então, depende do objetivo, depende da pessoa, depende do que ela tá acostumada a comer e do restante da refeição. Então, assim, se for pensar em diabetes e tudo mais, eu sempre passo de 3 a 4 colheres de sopa, dependendo do paciente. Se for uma pessoa que tem uma necessidade energética muito maior, não tem necessidade de eu passar isso. Porque aí você pode aumentar um pouco, assim, manter essa quantidade de 3, 4 colheres de sopa de arroz. E aí, às vezes, aumentar um pouco nos legumes, Sim. aumentar um pouco na carne, colocar um pouquinho de azeite na salada, né? Sim. Você consegue aumentar as calorias com outros nutrientes. Exatamente, que não seja o carboidrato, não tirando o carboidrato da refeição. Então, a gente consegue fazer isso. Outro ponto importante também é deixar adequada em quantidades dos macronutrientes. Proteína, carboidrato, em gordura, o azeite é uma ótima opção para a gente conseguir atingir, né, essas gorduras boas. Então, geralmente é isso, mas depende muito do paciente. Só para o ouvinte que não tá esclarecido, o que seriam esses macronutrientes? Então, os macronutrientes são os nutrientes que a gente consome em maior quantidade, que no caso é carboidrato, proteína e lipídios. Então, que o organismo necessita em maiores quantidades. Os micronutrientes, o organismo necessita em menores quantidades, que são, no caso, as vitaminas e os minerais. No meio da fala me veio o pensamento dessa dieta da moda, e já tem um tempo, a famosa low carb, que ouvintes adeptos não nos matem, nutricionista não nos tampem pedra, mas como que funciona a dieta low carb? De maneira geral, toda dieta é uma dieta low carb, você abaixa o carboidrato da sua dieta para tentar uma reeducação alimentar, uma redução de peso. Como que funciona a dieta low carb? Então, a dieta low carb é realmente a baixa ingestão de carboidrato. As pessoas, elas utilizam essa dieta para emagrecer, mas não necessariamente ela é necessária. O que faz emagrecer, né, é a restrição calórica. Então, não a restrição de um macronutriente. Claro que se você para de comer arroz, você para de comer pão, você para de comer essas coisas, você vai emagrecer. Mas não é porque você tirou o carboidrato, é porque você tirou a caloria. Toda dieta não é low carb. O low carb, ele tem uma quantidade menor do que é recomendado de carboidrato. Então, você tem menos de 45% da sua alimentação com carboidrato. Uma dieta balanceada, você tem de 45% a 60% de carboidrato. Então, depende do indivíduo, do objetivo do indivíduo também, no plano alimentar dele ali, né? Na dieta que ele quer fazer. É essa a questão. A low, você tem menos que esses 45% de carboidrato. Mas, não necessariamente ela é a única que vai te fazer emagrecer. Eu acho que, assim, a questão de
reeducação alimentar ou de qual tipo de plano alimentar ou de qual linha, digamos assim, né, que a pessoa vai seguir, eu acho que tem que ter muito a ver com o metabolismo dela também. Então, por exemplo, se é uma pessoa que nunca gostou de comer de manhã, talvez pro metabolismo dela vai ser ruim ela insistir em comer alguma coisa de manhã. Então ela vai acabar, querendo ou não, fazendo uma dieta com um jejum intermitente, Exatamente. né? E que isso não vai trazer mal pra ela. Ela só vai deixar de passar mal por comer alguma coisa de manhã. E tanto que essa questão do carboidrato, tem pessoas que quando elas comem mais carboidrato, elas passam mal. Então, você tem que levar em conta a individualidade do paciente. Porque se ele chegar pra você e falar assim, olha, se eu comer isso, eu vou passar mal. Por que você vai passar aquilo pro paciente se ele vai passar mal? Então, não tem necessidade. Então, às vezes, o paciente precisa de uma low carb por conta disso, porque se ele comer muito carboidrato, por algum motivo, ele vai passar mal. Às vezes a pessoa tem muito sono depois que come carboidrato. Exatamente. Se ela optar por alimentos ou com menos carboidrato ou com carboidratos que vão absorver mais devagar, ela vai ter um ânimo para conseguir fazer atividade física, para conseguir trabalhar, para conseguir estudar. Então isso vai acabar motivando ela a continuar seguindo aquele plano alimentar. Por isso que é individual, né? Então a gente tem que analisar o paciente como um todo. A rotina, o que ele já está acostumado a fazer, né? Então isso é levado em consideração. E essa parte da dieta, a gente já viu em outros episódios, pode gerar transtornos alimentares, né? A compulsão alimentar, gerando muita ansiedade. A maioria dos pacientes que falam assim, eu tenho muita fome à tarde ou à noite. Aí você vai analisar o que eles estão comendo durante o dia, eles estão comendo muito pouco durante o dia. Então, assim, não é ansiedade que eles estão tendo à noite. Eles estão tendo falta de caloria e aí o corpo tá pedindo alguma energia. Tem muita gente que acaba aumentando as medicações do paciente por não ter encaminhado ele para uma nutricionista ou por não ter tido tempo de conversar com ele sobre as quantidades da alimentação dele. Então, às vezes é um paciente que come ali, toma um copo de leite no café, almoça ali no self-service só salada e carne e não come mais nada. Como é que vai sobreviver assim? Não tem como. Vai ficar com muita fome à noite. Por isso que dieta restritiva, a chance da pessoa ter uma compulsão alimentar é muito maior. Porque se você fica muito tempo sem comer, claro que seu organismo vai pedir. Uma alimentação balanceada, tanto em nutrientes quanto em calorias, é essencial para o indivíduo. Isso é uma questão que realmente acontece. Às vezes a pessoa não come nada, aí chega do serviço à noite e tá com vontade de comer até o reboco da parede. E aí é um problema, né? Porque ela não vai conseguir segurar, porque ela tá com fome realmente. Não é culpa dela, ela ficou o dia inteiro sem comer. Às vezes só da gente conseguir orientar pro paciente assim, não, leva uma fruta pra você conseguir sair do trabalho. Enquanto você tá indo pra casa, ou na hora que você sair do trabalho, faz uma pausa, come uma fruta, pra você não chegar em casa com tanta fome e conseguir preparar uma refeição saudável. Porque senão ela vai chegar e comer o primeiro saco de pão que tiver na frente, e aí foi só carboidrato e não foi balanceada. Vai ser, assim, com mais calorias do que precisava, às vezes, né? Então, assim, às vezes só da gente dar umas dicas pros pacientes de como eles podem agir ali, ou o que eles podem fazer para evitar as compulsões, já resolve muito mais do que medicação, ou do que, por exemplo, só passar ali um plano alimentar pro paciente. Às vezes a rotina do paciente muda. Então, na hora de você entregar o plano ali, você tem que dar essa liberdade pro paciente. Então, você tem que explicar que você não tá ali todo dia com ele, que você não sabe a rotina dele. Então, se um dia for diferente, não tem problema. Ele adapta, exatamente. Então, o nutricionista é importante nessa hora, porque ele ajuda o paciente a ter escolhas sem ele precisar de um papel ali do lado. Então, é pro paciente ter autonomia, realmente. E, às vezes, o medicamento não é necessário. Mas tem paciente que, se ele não tiver medicamento, ele não entende que só com a alimentação ele consegue reverter esse processo. Tem gente que precisa começar com uma medicação pra acalmar, conseguir ter paciência de esperar o resultado também. Porque às vezes a pessoa começa a fazer, faz ali uma semana e pesa. E aí tá igual. Tá igual, ou aumentou o peso, porque às vezes antes ela não comia a quantidade de proteína que ela precisava, ou não bebia a quantidade de água, ou não tinha começado nenhuma atividade física, e tudo isso mexe com o peso. Porque muda as proporções de gordura, água, músculo, osso, tudo isso. Então, assim, a gente tem que
ter essas conversas com os pacientes, e o paciente tem que entender que não é ir uma vez no profissional de saúde que vai resolver a vida dele. Ele tem que fazer um acompanhamento, né, tanto nutricional quanto o educador físico, o fisioterapeuta, tanto com o médico, para conseguir entender esse processo e conseguir entender o que está acontecendo com ele, e até para facilitar essa paciência do resultado. Exatamente, até porque um resultado que você tem de um dia para o outro é um resultado que vai durar apenas um dia. Não existe milagre, né? O que existe são as mudanças que te trarão benefícios a longo prazo e que são as que vão permanecer. Porque se você aprende a se alimentar corretamente, se você tem um resultado a longo prazo, esse resultado ele vai ser pro resto da sua vida. E um ponto que você tocou que é muito importante é a questão da balança. Porque o peso ali, ele não significa nada. Você tem que prestar mais atenção nas medidas do seu corpo, porque às vezes você tá pesando e o peso tá igual ou aumentou, mas você tá perdendo gordura e tá ganhando músculo, que pesa do mesmo jeito, só que aí nas medidas você teve uma diferença muito grande. Tem um volume maior a gordura em relação ao músculo, né? Isso. E aí as pessoas ficam muito bitoladas, né, nessa questão de quero perder na balança, quero perder na balança, quero perder na balança. E às vezes você perde na balança, mas você perde músculo, o que não é positivo. Então, o legal disso, de você fazer um acompanhamento, é esse incentivo, né? Tipo assim, esquece a balança. O legal é você ver na roupa. Se você perder um pouquinho, se sua calça ficou um pouquinho larga, olha que legal, você já tá perdendo gordura, porque você tá perdendo ali na cintura. Perdendo volume, né? Perdendo volume, exatamente. As pessoas têm que parar de pensar um pouco na balança e pensar um pouco nas medidas, que é o que realmente vai dar diferença ali, né? E eu posso dar até como, sei lá, testemunho de quando eu tava com 98 quilos, eu tava usando camisa 5/6. Ganhei uma camisa do meu avô que não coube, eu tinha que mudar, subir de número. Aí iniciei um processo de emagrecimento com a minha musa da podosfera. Hoje eu tô com 88 quilos, vestindo as mesmas roupas de quando eu tava com 73 quilos. Então, tipo, ganhei peso, mas não ganhei volume, não ganhei gordura. Você pulou a parte que você emagreceu, foi pra camisa 4. Camisa 3. 3. 2 até, né? É. No casamento tava em 2. 2, agora é 3, né? 3. Com peso diferente, né? Tipo, perdeu Sim. 20 quilos. Uhum. Aí realmente, 25 quilos. só que ele perdeu Até gordura 73. e músculo. Uhum. Aí agora ele recuperou o músculo, digamos assim, Uhum. né? E ganhou peso. Só que dá pra gente ver que não recuperou tanta gordura ou não recuperou gordura porque manteve as camisas. Sim. Né? Então, assim, exatamente. A As mesma roupas roupa são que eu uma vestia, forma. calça 42, eu tava Aham. com calça 54. Tipo, Sim. o é volume da gigante. gordura é muito grande, né? Muito. A gordura ocupa um espaço muito maior, né? Tem até um post no blog mostrando o tamanho do que seria 2 kg de gordura e 2 kg de músculo. Exatamente. Por isso que é muito mais difícil você ver o músculo ali, né? Que às vezes Nossa, você ganha é. 2 kg de músculo, mas você fala, caramba, mas nem deu Ganhei diferença. nada, né? Mas é porque o volume do músculo é menor em relação ao volume da gordura. Por isso que perder 2 kg de gordura, você vê muita diferença em medidas, né? Fica até uma chamada de atenção, principalmente pro sexo feminino, que acha que malhar, entrar na academia, levantar peso, vai ganhar músculo e vai ficar monstruosa de Aham. grande, igual esses fisiculturistas. Meu, pra ganhar 2 kg de músculo, é muito peso, é muita alimentação É. que você tem que... E é muito tempo também, Isso. né? E é muito De forma tempo. saudável, é muito tempo. No início você até ganha aquele volume ali, mas puramente inchaço. Água, né? É, Água exatamente. dentro do músculo, não é músculo. É músculo hidratado. Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso, né? Das pessoas acharem que em uma semana ela já vai sair com a perna toda musculosa, toda definida, né? E até mesmo tem mulheres que têm medo de treinar a parte superior, com medo de ganhar muito músculo. E aí acabam não treinando, né? Porque Aí ganha gordura, tem esse né? medo e acaba ganhando gordura. Exatamente. Tem uma coisa que eu costumo falar com os pacientes, que eu vejo que ajuda nessa questão da paciência de ter o resultado. Que é mostrar pra eles que, assim, contar pra eles, talvez, né? Que o ganho de músculo vai ajudar ele na perda de peso total. Porque o músculo consome mais energia do que a gordura. Então, Exato. não tem problema ele ganhar músculo. É muito bom. Porque aí esse músculo vai acabar ajudando a queimar a gordura que tá em excesso. Uhum. E aí, sim, ele vai começar a perder peso de balança. É muito normal, né? Muito comum as pessoas chegarem no consultório e falarem assim: eu quero perder gordura e ganhar músculo. Aí, peraí, o que você quer primeiro? Vamos ganhar músculo primeiro, que eu acho que é mais legal? Porque você ganhando músculo, você acaba perdendo a gordura, porque seu metabolismo vai acelerar
e aí você vai gastar mais energia. E tem muita gente que às vezes tá com um peso tão excessivo que não vai conseguir fazer um exercício aeróbico suficiente pra queimar gordura. Então, às vezes a gente tem que indicar, tem que insistir com a pessoa que ela tem que fazer um fortalecimento muscular ou um exercício aeróbico de baixo impacto, tipo na água ou uma bicicleta, que aí ele vai conseguir trabalhar o corpo todo também. Então vai queimar um pouco de gordura, mas vai fortalecer a musculatura, vai ajudar as articulações a ficarem mais fortes, para aí sim ele conseguir fazer um exercício aeróbico intenso para conseguir perder a quantidade de gordura que tá em excesso. E outra questão também, que as pessoas elas acham que elas têm que comer pouco para emagrecer. É uma dúvida frequente também, né, que eu tenho no consultório. Às vezes entrega lá o plano alimentar do paciente e fala assim, caramba, mas eu vou comer mais do que eu tava comendo. Mas é essa questão, pra gente acelerar o metabolismo do paciente, pra ele ter a perda de gordura, ele precisa de ter mais substrato, né, mais coisa ali pro organismo queimar, gastar energia pra acelerar esse metabolismo e ele acabar perdendo. É uma estratégia que a gente tem também, de dar mais comida, mais alimento. Só que equilibrado, né? Só que equilibrado. Porque normalmente você aumenta a quantidade de outros macronutrientes, diferentes do que ele estava comendo, aumenta micronutriente, isso, aumenta adequa, fibra. Né? A gente adequa essa quantidade nos macronutrientes, inclusive nos micro, porque é muito importante também. E aí tem essa perda de peso, não necessariamente na balança. E não necessariamente imediata também, e não né? necessariamente imediato. Por isso que acompanhamento é muito melhor do que você ir uma vez só no nutricionista, ou no médico, ou no psicólogo e tudo mais. Sim. Porque é um tratamento a longo prazo. E muito importante ter a participação de vários profissionais. Eu sozinha não consigo fazer o que eu poderia fazer com todos os outros profissionais englobados. Essa visão integrada do paciente. Até porque o paciente não é só comida, né? Não é só alimentação ali. Então, nem só gordura. Exatamente. E a alimentação atrelada com atividade física, atrelada com tratamento psicológico, dependendo do paciente, atrelado com um tratamento medicamentoso. No caso dos diabéticos, né? Que ele realmente controle da doença. necessita, né, disso. Então, é muito melhor do que só ir ali na nutricionista e achar que vai resolver todos os problemas. E mesmo pra prevenção, às vezes a pessoa acha assim, não, eu só preciso ir lá fazer um check-up, fazer um monte de exame, tá tudo ótimo. Uhum. Mas não, quem que vai avaliar se a parte psicológica dele tá bem, se a alimentação dele tá equilibrada, né? Às vezes ele até tá com peso de balança normal, só que tá com um percentual de gordura elevado, percentual de músculo baixo, a alimentação dele tá ruim, às vezes pobre de micronutrientes, e aí ele vai ficar com aquilo a longo prazo, em algum momento vai dar um problema de saúde. Então não adianta ele ficar só achando que fazer um monte de exame, o exame tá normal, que ele tá todo ótimo, né? E o que reflete no futuro são os atos que você tem no presente, né? Se você não cuida agora, agora pode estar tudo ok. Mas lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos, você não sabe o que pode acontecer com você. Então é melhor prevenir do que remediar, né? Já diz o velho ditado, né? Exatamente. Vamos para uma parte nova dos nossos podcasts. No último episódio, a gente abriu no Stories do Instagram. Recebemos a seguinte dúvida. O que são alimentos diets e lights e qual que é a diferença? Fica aqui também o nosso asterisco. Mandem perguntas pelo Instagram, e-mails pelo site. O site está todo novo, todo reformulado, com novos conteúdos. E lá já tem a página do podcast, que vocês já devem estar escutando nesse momento. Mas mandem lá as suas dúvidas, para os nossos próximos convidados poderem responder. Então, Evelyn, qual a diferença dos alimentos lights e diets? Seus benefícios, para quem que serve? Então, os alimentos light, eles são aqueles que têm redução de 25% de algum ingrediente. Certo. A gente tá acostumado a falar assim, eu vou comprar ali um requeijão light porque tem menos gordura. Mas não necessariamente é só gordura. Então pode ser um alimento reduzido em açúcar, um alimento reduzido em sódio, em gordura, lactose. Em lactose, em N ingredientes, né? Carboidratos, em carboidrato às vezes. também. Então, o light é o alimento reduzido em 25% de alguma coisa. Certo. Então, não necessariamente é o de gordura que é o mais famoso, né? E o diet é o alimento isento, né? Aquele que não tem algum ingrediente. Só que as pessoas atrelam sempre ao sem açúcar, né? O alimento diet é sempre sem açúcar. Na maioria das vezes acaba sendo o diet como sem açúcar. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Exatamente, porque pode ser sem sódio. Até mesmo o sem lactose é um alimento diet. Só que a indústria já deu outra denominação
denominação pra ele, Lucky né? Free, né? Exatamente. Então, assim, tem que prestar atenção no rótulo, ler direitinho, porque nem sempre o diet vai ser sem açúcar. Então, sempre analisar, né? E a pessoa que é diabética, às vezes acha que só pode comer alimento diet, ou que o alimento sendo diet, ela pode comer à vontade, né? Tem muito disso, né? As pessoas já rotularam o alimento diet sendo pro diabético. Agora, né, que a gente analisa mais os alimentos, tenta tirar esses tabus, né, que a população Exatamente. cria. Então não é porque Vale é a pena diet a gente ou light averiguar que ele deve ser rótulo, né, a consumido à informação vontade, nutricional porque ele do acaba produto, continuando pra ver se o diet ali vai ser o continua melhor tendo mesmo naquela mais situação. acaba tendo Então, muitas calorias, né, vezes, do mesmo modo. o diet é o melhor, porque tirou o açúcar, acabou diminuindo a caloria por conta daquele açúcar e tudo mais. Mas, em algumas vezes, se você olhar o diet e o comum, né, o alimento tradicional, a quantidade de carboidrato que eles têm, que é o que vai influenciar na glicemia do diabético, é a mesma. Então, às vezes, diferença de 1 grama, que não vai fazer nem diferença ali pro paciente diabético, né? Mas aí você vai olhar o resto do produto, ele acaba tendo mais gordura que o tradicional, e aí acaba sendo prejudicial, né? Porque a indústria tem disso. Se você tira o açúcar, que dá o sabor pro alimento, ela tem que colocar alguma coisa que vai deixar o alimento parecido. E aí acaba adicionando gordura para deixar o alimento saboroso, e aí acaba que ele fica pior, né? Então tem que analisar os dois lados. Às vezes é benéfico o paciente consumir um alimento diet, mas às vezes o tradicional vai ter o mesmo impacto na glicemia do indivíduo diabético, do mesmo modo que o diet teria esse impacto. E para indivíduos que acham que o diet, por ser, na maioria das vezes, sem açúcar, pode ser consumido à vontade, é mentira, né? Porque ele continua tendo calorias ali. E como já foi dito, às vezes tem mais gordura. Às vezes até mais calorias também, né? Exatamente. Então não é porque é diet ou light que ele deve ser consumido à vontade. Até mais, né? Até Porque mais. a gordura por Exatamente. grama tem mais caloria do que o carboidrato. Exatamente. Então, por isso que tem que analisar toda vez que você for escolher um alimento ali. Uma coisa, assim, prática que eu percebo, comparando os rótulos, né, justamente, é que a maioria das vezes o sorvete diet compensa. Porque eles acabam não conseguindo aumentar a quantidade de gordura, porque já tem muita gordura o sorvete. E aí só diminui no açúcar. Então compensa. Agora, o chocolate diet não compensa. Compensa mais você comer um chocolate amargo ou meio amargo, ou um pedacinho menor de um chocolate comum ao leite, do que comer o chocolate diet. Que ele acaba tendo a mesma quantidade de carboidrato, né, na maioria das vezes, só que com um aumento da gordura. E o sabor também muda, né? E o sabor muda, exatamente. E às vezes o diabético, ele tá com vontade de comer aquele chocolate que antes dele ser diabético ele sempre comeu, mas que agora as pessoas ficam falando que ele não pode mais comer porque não é diet. E aí tem toda essa questão do psicológico do paciente, O né? proibido é mais gostoso, né? Exatamente. Então, sempre ensinar essa parte pro paciente também, né? Então, pelo que eu tô entendendo, o diabético pode comer tudo dentro das medidas cabíveis para ele naquele momento, naquela circunstância que ele tá vivendo, de acordo com a sua glicemia, de acordo com os seus indicadores, por assim dizer. O paciente diabético, ele consegue consumir tudo, mas que nem a gente costuma falar, ele pode comer doce? Pode, mas o controle glicêmico dele tá bom? Vale a pena naquele momento ele consumir aquele docinho depois do almoço? Ah, tá tudo normal, ele tá aplicando insulina direitinho, as doses estão corretas, tá fazendo atividade física, tá com vontade naquele momento, ok. Mas se vai trazer um impacto ruim pra ele, às vezes vale a pena pensar um pouco, né? Então sempre é questão de avaliar ele como um todo, a situação como um todo, o medicamento que ele tá tomando, se tá dando certo as doses. Mas ele não é proibido, ele pode comer o que ele quiser. E quando ele pode comer o que ele quiser, às vezes ele não vai querer comer. Só por poder. Só por poder, exatamente. Porque como você disse, o proibido é muito mais gostoso. Então fica aqui a minha ressalva. Estão todos proibidos de comer couve, abobrinha, abóbora, Maçã, todos os alimentos goiaba. saudáveis. Não comam. Estão todos proibidos. Exatamente, pra ver se dá mais vontade de comer, né? Vamos ver se funciona aí. Estão todos proibidos de praticar atividade física também. Exatamente. Um outro exemplo de alimento que vale a pena você consumir o diet é o leite condensado. O leite condensado diet, ele, como tira o açúcar, né? E não acrescenta a gordura, porque também já tem muita.
acaba que ele fica bem menos calórico e com bem menos quantidade de carboidrato. E o gosto é parecido? E o gosto é parecido. É, o do sorvete Exatamente. também. É o mesmo caso do sorvete. Então, por isso que o diet nem sempre é o melhor, mas às vezes ele vai ser o melhor. Então, sempre E assim, avaliar. a gente tem que avaliar também quando que compensa consumir o açúcar. Às vezes a gente vai consumir o açúcar e é uma caloria vazia, não vai trazer nenhum benefício pra gente. Então, assim, não só os diabéticos, mas todas as pessoas não têm necessidade de consumir açúcar ou doce ou alimentos que levam açúcar no preparo em excesso. Então, assim, se a gente consegue consumir um pouquinho só, tudo bem ser com açúcar. Agora, se você vai fazer um lanche daquilo, por exemplo, vai fazer um bolo, ou vai fazer um pão, ou vai fazer um doce até que seja, né, assim, uma sobremesa, se o sabor vai ser o mesmo com um adoçante culinário ou com uma fruta, né, você colocando uma maçã para adoçar um suco, talvez vai ter muito mais sabor do que você colocando açúcar e pelo menos vai ter ali a vitamina, os nutrientes da maçã. É avaliar o que tá valendo ali naquele momento, né? Se você pode substituir por coisas mais saudáveis, vamos substituir por coisas mais calóricas, saudáveis. que vão fazer menos mal para a glicemia, né? No caso dos diabéticos, ou para uma pessoa que tá tentando perder peso, que vai gerar uma quantidade menor de calorias. Exatamente, que nem suco de fruta. Vamos fazer um suco de fruta que já é mais docinho, pra você não precisar adoçar. Então, ao invés de fazer um suco de limão que você realmente precisa adoçar, porque a maioria das pessoas não tem esse paladar apurado, exatamente. Se você consegue, continue tomando sem açúcar. Mas a maioria das pessoas não tem. Então, faça um suco de laranja. Laranja é docinho, abacaxi muitas das vezes tá doce, manga é doce. Mas tem que lembrar da quantidade de fruta, né? Exatamente. Não pode ser um suco muito concentrado ou um suco muito doce, porque senão vai ser a mesma coisa de você comer 2 pães ali, exatamente, um copo de suco. A gente falou até no episódio 2 em relação ao suco de laranja. Uma coisa assim prática que eu costumo explicar para os pacientes e que tem funcionado bem é pensar no tamanho da mão. Não vai funcionar para todas as frutas ou nem para todos os carboidratos, por exemplo, mas se a gente pensar no tamanho da nossa mão, é uma forma boa de porcionar ali os carboidratos, inclusive as frutas. Você não vai colocar 5 laranjas, você não tem 10 tamanhos de laranja na sua mão, você vai colocar uma laranja. Ou você não vai colocar meia melancia no suco. Você vai colocar uma fatia de melancia do tamanho da sua mão. E a fruta é sempre muito melhor. O suco é uma opção para quando você quer consumir uma bebida. Mas a fruta, ela é sempre melhor do que o suco. E a fruta tem até as fibras, né? Exatamente, porque na hora de você fazer o suco, por exemplo, na laranja, você não usa o bagaço, né? E ali o bagaço, ele é cheio de fibra. Então, na hora de você consumir a laranja, muitas das vezes você acaba comendo aquele bagaço. Então, por isso que a fruta, além de você consumir uma porção e o suco você consumir um monte, né? A fruta ali tem a fibra, que é muito melhor, né? Muito bom, e vamos chegando ao final de mais um episódio Pode Ser Saudável. E como tradicionalmente, a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem aqui aquela mensagem carinhosa, aquela mensagem instrutiva para os nossos ouvintes. Então, o que vale a pena a gente deixar aí é que o diabético pode comer tudo que ele quiser, mas sabendo escolher os alimentos na quantidade adequada, e não só o diabético. As pessoas, em geral, elas devem saber escolher o que elas querem comer, né? E comer ou não comer. Eis a questão. Eis a questão, exatamente. Vale a pena naquele momento? Vale. Então, beleza. Então, eu vou comer. Não vale? Então não, pra que eu vou comer, E a né? quantidade também que vai acabar gerando a consequência depois. Exatamente. Né? Então, se a pessoa vai comer muito carboidrato e vai ficar com muito sono depois, ela tem que saber se ela vai poder dormir depois. Né? Se ela puder dormir, tudo bem, comer mais carboidrato naquele dia, mas aí num outro dia não come tanto. Exatamente. Tudo dentro do limite da pessoa, né? Isso, acho que uma mensagem que a gente pode deixar pro paciente também é que tem que fazer esse acompanhamento contínuo, não é ir uma vez na vida, outra quando estiver morrendo. E fazer o acompanhamento multidisciplinar. Exatamente. Porque, por exemplo, eu numa consulta, eu não consigo falar tudo o que o paciente precisa saber para o tratamento dele. E mesmo se eu tivesse lá um dia inteiro com o paciente, mesmo assim eu não conseguiria abordar coisas que são específicas da área da nutrição, da área da educação física, da fisioterapia,
da psicologia e das outras áreas. O acompanhamento multidisciplinar, que é esse acompanhamento por vários profissionais de saúde, é muito importante. Exatamente, até porque potencializa o resultado esperado do paciente, né? Essa equipe multidisciplinar é essencial no objetivo do paciente. Essa equipe multidisciplinar e o equilíbrio, o autoconhecimento é sempre muito importante para uma vida saudável. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Aquele abraço!